Boa noite. Bom, acho que já podemos começar, né? Já estamos aí com 3 minutos aí de, de início, né? Bom, queria dar boa noite a todo mundo aí que está presente. Eu sou Flávio Papelbaum, sou membro do board da CFA Society Brasil, sou coordenador do Comitê de Advocacy e fico muito feliz que a gente tenha aí um número grande aí de inscrições, né, para um evento que é um tema até, a gente está vivendo isso, mas é até um pouco mais batido, né, porque todo mundo está falando, né, então acho que o webinar está cheio disso, mas a ideia é que a gente traga uma visão aqui, trazer um atuário, tá, um membro, um CFA Charter Holder, para falar um pouco aí desse labirinto aí de estatísticas que a gente está vivendo. Acho que esse que é o bacana. Tá? Mas antes disso, eu só queria dar alguns pontos aqui da Society. Primeiro, colocar aqui para todos, né, que no processo de renovação aí anual, né, da certificação. Então, assim, quem ainda não fez, não renovou, né, com o CFA Institute, que faça, né, que é importante, e que assine, mais importante ainda do que renovar, né, assine o código de ética e que está comply com tudo que prega o CFA Institute em relação à ética no mercado financeiro. A outra questão que eu queria trazer é sobre o prêmio CFA Society Brasil de monografia de finanças. A gente estendeu aí até 15 de setembro. Estamos aí, está aberto, tem mais um mês. Estamos recebendo trabalhos, mas queria trazer aqui, divulgar aqui mais uma vez para que a gente tenha um ótimo número que nem a gente teve no ano passado. Tá? E trabalhos em relação ao Covid também, a gente abriu esse ano para receber também das pessoas que queiram entregar para participar do prêmio. Tá? Por fim, a gente tem um programa que é bem bacana, que a Society está fazendo, já foi divulgado, é o eWin, que é para a gente conseguir trazer mais mulheres para o mercado financeiro. Tá? E é um trabalho um programa que foi trazido pelo CFA Institute, foi feito a primeira vez na Índia, com bastante sucesso. A gente estava com tudo pronto aqui, já engatilhado, para fosse feito agora no meio do ano, mas veio a pandemia, né? E isso aí levou a um adiamento, tá? Mas foi só um adiamento, tá? Então a ideia é que as inscrições que foram congeladas vão ser reabertas, tá? Tudo indica que o curso vai ser online, tá? E a gente vai tentar fazer alguma coisa presencial também, mas isso vai depender aí né, principalmente da curva aí que o Ron vai trazer para a gente, né? As projeções e até uma vacina, um tratamento eficaz. Mas a gente está estudando as melhores práticas, tá? Mesmo sendo por Zoom, que as aulas elas possam ser interativas e bastante engajadoras aí com as mulheres que vão participar desse programa, e as parcerias aí com as instituições financeiras, né? Bradesco, Itaú, XP, BTG, são mais de 10 instituições, que essas parcerias para a gente ter essas alunas do curso fazendo estágio na sequência nessas instituições, está tudo de pé, e a gente tem certeza que vai ser um sucesso. Tá? Deixa eu passar aqui, então, a apresentação logo do nosso speaker e também do moderador desse painel. Tá? Bom, o speaker é o Ronald Poon Afat, eu não sei se eu consigo falar corretamente, mas acho que sim, né? O Ron, que é mais fácil de chamá-lo de Ron, ele é CEO da RGA Global Reinsurance Company, tá? Do escritório aqui em São Paulo, trazendo aí soluções de risco para o mercado brasileiro. No Brasil, desde 1997, aí eu vou ler um pouquinho aqui também da sua bio, tá, Ron? Ronald possui 30 anos de experiência em países desenvolvidos, mercados emergentes, América do Sul, Caribe, Europa, atua já em grandes empresas de seguro e resseguro. Brasil também foi CFO da Icatu, Hartford, e CRO da Tempo Assist. Nascido em Trindade, Ron formou-se em Ciências Atuariais na City University, em Londres, qualificado como atuário britânico, membro da American Academy of Actuaries, certificado, tem a certificação Chartered Financial Analyst, e também Fellow da Sociedade de Atuários FSA.
Ron é embaixador da Sociedade de Atuários no Brasil e atua como membro do Conselho de Seção de Resseguro e também como editor da newsletter desta mesma seção. Bom, apresentei o Ron, que vai ser o nosso speaker, e queria apresentar também o moderador desse webinar, que é o Alexandre Neto. O Alexandre Neto também é CFA Charterholder. Ele é diretor técnico de estudos da Confederação Nacional de Seguradoras, a CNSEG, onde ingressou em 2009. Supervisiona as atividades relacionadas ao acompanhamento e análise da regulamentação do setor de seguros nas áreas atuarial, contábil, gestão de risco e controle interno, de resseguro, entre outros, além de estudos referentes à evolução do desempenho do setor e suas perspectivas futuras. Anteriormente, foi diretor de subscrição da Catu Hartford, gestor de renda variável no Banco Catu e na Catu Investimentos e analista quantitativo na Pollux Capital e Banco Icatu. Graduado em Engenharia de Telecom e mestre em Sistema de Comunicação pela PUC-Rio. Possui, como eu já falei, a certificação CFA desde 2000. Bom, pessoal, já falei demais. Queria abrir o espaço aí para quem realmente interessa hoje. Obrigado. Muito obrigado, Flávio. Obviamente, estou muito agradecido de CFA para esse convite. Obviamente, é um tema bastante discutido. Minha intenção hoje, acho que a imagem mostra este homenzinho lá colocando peça. Na minha opinião, tem alguns fatos muito relevantes, na minha opinião, que não são compartilhados no mercado, na minha opinião. Minha apresentação hoje é para compartilhar esses pedacinhos que, na minha opinião, não chamam atenção. Eu acho que são super importantes. Tá? Outra coisa para falar, eu sou um usuário essa informação de modelagem, tá? Eu uso. Eu não sou o cara que faz modelagem, tá? Então, assim, question and answer chega com coisas bem complicadas de modelagem e Bayesian Credibility Theory, não. Eu vou diferir para outros expertos, mas eu sou heavy user dos dados que saem, ok? Então, esse é meu resumo, que já Flávio fala um pouco. Eu culpo esse sotaque terrível, o fato que morava em Porto Rico, Argentina, México, Alemanha, não está lá, mas também na Alemanha. Tá? Então, esse porque fala meio enroladinho, pensar que já está no Brasil desde 97. Tá? E outra coisa desse slide mostra que eu vou fazer muita referência da Society of Factories, onde eu sou fellow. E a Society of Factories tem 33% mais ou menos dos actuários mundial. E o maior órgão ou instituição de actuários mundialmente, tá? Com 22 mil actuários pertence a esse grupo. E foi escolhido para ser se chama peer review desse relatório de coronavírus, não, de COVID-19. Então, não significa que eu sabe mais que o resto, significa que eu leio pra caramba, leio muito, tá? Então, eu tenho um monte de referências. Cada coisa que eu falo hoje tem uma referência ligada, tá? So, espero que tenha fonte, com certeza tem fonte de tudo. E finalmente, figura lá, Act Out of the Box. Eu sou blogueiro também, e esse é meu título. Se você faz Act Out of the Box, você vai ver meus artigos e meus comentários de coronavírus também. Ok? So, basicamente isso. Alright, so no Brasil, o que está acontecendo no Brasil? É muito bom aqui para falar com brasileiros. Normalmente faço esses webinars com os estrangeiros e tem que explicar que Buenos Aires não é capital do Brasil. Então, brasileiros, ótimo, tá? Você é muito resumido aqui. Brasil, de verdade, tem as condições para o tormenta perfeito, não? Primeira coisa, obviamente, se você olha esse slide de healthdata.org, não? Os maiores causas de mortes no Brasil, não? Tem os, usual suspects, non-communicable diseases e, obviamente, coronavírus, que estamos aprendendo muito. A coisa de comorbidity é muito importante. Infelizmente, já tem coisas rodando aqui que, obviamente, esse é um grande problema, obviamente, porque a fatalidade aqui é basicamente muito terrível, não? Mundialmente. Isso não ajuda. Obviamente, todo mundo sabe, é um país que tem muita desigualdade de renda, tá? E uma grande população, E também, obviamente, este slide mostra a educação e, obviamente, o mais azul, lá da direita, aqui, estava mostrando aqui
que 15 anos, que obviamente Estados Unidos, Canadá, etc. Essas coisas, não? Só tentando colocar um ponto. Então, lado esquerdo, obviamente, é menos educação, e o Brasil está lá mais ou menos no meio de 8 anos. So, essa combinação de renda baixa, de educação, 8 anos na média, não é uma boa combinação para esse vírus, não? Ok. Este, basicamente, é o primeiro slide que quero mostrar a você de Society Factories. Eu nunca vi esse slide em outro lugar, tá? E já compartilhei com as pessoas. E esse slide vou mostrar a você, lá o X-axis, aqui, está mostrando casos por milhão, tá? De coronavírus, não? E o Y-axis, tá? Está mostrando aqui the fatality rates, dividido por milhão, tá? O deaths por milhão. Okay? So, esse slide é de Society Factories, que eu tenho referência embaixo. E o que este mostra? O Brasil está lá, com um triângulo lá, tá? Quase no centro, tá? Óbvio, não é bom estar lá, mas olha, coitado do Bélgica, não? Bélgica tem uma fatality rate quase 2 vezes o Brasil, não? Ok? So, muito ruim, obviamente. E também, lado direito, obviamente, Chile, você pode pensar que Chile, em casos por milhão, é muito pior que o Brasil, não? Obviamente, o Brasil não é legal, os Estados Unidos não é legal, mas este gráfico, para mim, mostra em 2 dimensões exatamente onde fica os países, não? Com 2 dimensões, que obviamente fatality com casos, não? Então, adoro esse slide. E the Society Factories. Ok, tudo relativo. Okay. Primeira pergunta, porque eu acho que, às vezes, só para começar a apresentação, sempre gosto de fazer uma pergunta. Espero que vai funcionar agora, porque essa é novidade aqui. Quantos mortes diários o Brasil normalmente tem antes do coronavírus, tá? Antes, tá? Então, basicamente, tem 4 opções aqui. E sempre gostaria de saber se a galera pensa disso. Eu não sabia também antes que comecei a pesquisar tudo, para dar vocês uma ideia, não? Vocês podem votar aí na... Normalmente nós damos algumas, funcionam muito bem. Deveria falar sem olhar Google. Na verdade, não é tão fácil. Eu coloquei um link que eu acho que é o macrotrends.net countries, que eu acho que é bem... Acho que estabilizou a votação, a gente pode terminar aqui o... Basicamente, ganhou. Muita gente, 4 mil, sim, por dia, exatamente, sim. É o número, sim. Então, tem gente ligado aqui. Ok? Ok. Basicamente, eu agora vou fechar isto. Right. Não, como nós podemos medir mortes, não? Tem uma coisa de Hamlet lá, não? Ok. Uma coisa muito importante do coronavírus, na minha opinião, é vocabulário. Ok? Tem vocabulário de futebol, tem vocabulário de Shakespeare. E a primeira coisa que para mim é um bom bandeira, que eu não leio mais artigo, quando eles falam de mortality. Ok? Mortality é quando falando de mortes dentro da população. Ok? Este é mortality. Fatality, right? Quando você fala de uma doença. Ok? Fatality. Ok? A primeira coisa, quando estamos falando de coronavírus, tem que falar de case fatality rate, CFR. Ok? É o número de mortes, obviamente, do coronavírus, dividido pelo número de casos. Esta é a definição clássica que algumas pessoas entendem e, basicamente, eles publicam esse número. Que é mais correto, mas é difícil ver, é o terceiro, que é o Infection Fatality Rate, IFR. Este é mais sofisticado e é mesmo de CFR, mas todo o numerator e denominator são ajustados, porque todo mundo sabe que, especialmente os casos, não são de verdade, tá? Os casos é um grande chute, não? Tem muito mais casos rodando que são reportados, não? E os mortes também há problemas. Normalmente um mês tem um lag e também há confusão, que se você morre de quê, colocou o coronavírus, mas infection fatality rate
é um número muito mais baixo, obviamente, porque o denominator, eles fazem a estimativa de aumentar. Mas normalmente não é muito raro para ver isso, mas algumas publicações têm isso. Ok? So, a coisa que vamos falar hoje é o case fatality rate. Ok? Right. Ok? Now, esse outro ponto de vista de Society Factories, todo mundo fala mal de denominator, do número de casos. Por quê? Os casos, basicamente, os mortes, basicamente, são underreported. Todo mundo sabe isso. Underreported, right? Poucos. E o denominator, normalmente, mais legal. Vamos falar. Right? Então, o Society Factories decide fazer esse análise olhando os cases 14 dias antes, tá? Eles acham que é mais legal olhando quem está morrendo hoje e não olhando os casos hoje. Vamos olhar os casos reportados 14 dias antes, tá? So, eles começam a fazer essa brincadeira aqui. Parece ebola, não? 30%, não? Terrível, não? Esses os dias depois de 1.000 mortes, não? Mas com o tempo, obviamente, mais mortes, mais casos, mas este número, este gráfico vai de ebola para um número mais suavezinho, não? Ok? E que tal se nós falamos 7 dias de delay, de lag? Ok? Não é exatamente ebola, é como 12% começamos lá, mas está descendo também, legalzinho, não? E finalmente vou mostrar exatamente o que está reportado publicamente, que é os mortes divididos dos casos hoje em dia. So, em azul, minha opinião, é errado, porque obviamente os casos não são certos, então, e acima os mortes não são certos também. Mas quando você olha esses 3 gráficos, tenho minha confiança que o número eventualmente vai ficar entre o azul e o verde. E essa é uma coisa que é mencionada desse análise de coronavírus, que ninguém sabe muito. É quase uma cockpit, um piloto. Tem um monte de instrumentos, não? E não pode olhar um instrumento e abraça este número e dizer, yes, estamos indo bem, estamos indo mal. Ok? Tem que olhar um monte de números, de gráficos, tendências. Esse é um bom exemplo de olhando o case fatality rate e exatamente um dia vamos saber exatamente quem morreu, quem não morreu. Mas hoje em dia é o melhor que podemos olhar. Olhando atual, 7 dias e 14 dias, basicamente isto. Ok? Este também é outro Society Factories slide. Estou fazendo muita propaganda Society Factories. Esse está mostrando, de verdade, quando você fala, oh my God, a gente está morrendo, não? E olha aqui em 85 anos, até 100 anos, não? Quem está morrendo, não? E obviamente não é legal para nada, não? E você olha lá, aparentemente, a melhor coisa do mundo é 10% está morrendo. O mais baixo, low range, pessoas que têm 85 anos, mais ou menos. E péssimo para 27 anos, tá? Terrível. Obviamente, colocando um cohort de 85%, o número vai ser grande, não? De coronavírus, não? E você olha outra coisa também. Então, para estes 55 até 66, um bom intervalo lá, tá? Você vê o low range, the case fatality rate, é 1,4% e top é 2,6%. Mas o que significa tudo isso? Como a gente normalmente morre, tá? Este outro linha azulzinho, mais claro, estas mortalidades. Este de verdade esquece coronavírus. Você olha um cohort de pessoas com entre 85 e 100 anos, você vai ver, cara, gente morre, não? Infelizmente, não? Especialmente indo para 100 anos, não? Não todo mundo vai morrer, um cohort de 100 anos, mas cada ano mais ou menos 33%, infelizmente, vão morrer, não? Tá? Então, este gráfico está mostrando o azul bem clarinho antes de coronavírus e mais escuro é coronavírus. So, obviamente, vai aumentar as mortalidades das pessoas, tá? Óbvio, tá? So, então, o mais alto não vai dobrar exatamente, mas vai aumentar significativamente este cohort de pessoas. E 75, 85 anos é muito ruim também, e etc, etc. Mas essa é só uma comparação entre como o coronavírus está, obviamente, matando pessoas e como nós morremos, porque
nossa finalidade, não? Okay. Esse outro interessante também do mesmo relatório do Society of Actuaries, e esse está mostrando, por diferentes períodos, muitas cores de como a gente morre, other causes of death, de coração, de câncer, de diabético, de respiratório, de pneumonia, de flu, right? Bonitinho, dos Estados Unidos. E coronavírus está acima. Por que isso é importante? Tem muitas pessoas falando que, opa, gente morrendo de coronavírus, não? Mas não é coronavírus de verdade. Está morrendo de ataque de coração. Está colocando coronavírus, tá? A gente tem diabético. Então, esse gráfico mostra mais ou menos, olha o coração. O coração é meio direitinho, não? Eu concordo que talvez tenha misclassificações de morte de coronavírus. Óbvio, nada é perfeito na vida. Mas esse tipo de gráfico mostra você que tem um aumento, definitivamente, mais gente morrendo, tá? E o resto não está roubando uma categoria para outro. Não parece uma categoria caindo, ok? Então, tem uma coisinha, não exatamente perfeito, mas parece que o coronavírus pode ser identificado e basicamente leva os mortes para cima, não? Ok? So, quando fala Einstein, tudo relativo, esse slide é tudo relativo, não? Ok? Right. So, as projeções. Como você está tentando para, projetar coisas, tá? Coisa mais importante é o R0, se chama. R0, não? E este é o fundamental de tudo, tá? Esse, de verdade, estamos falando quanto você vai, basicamente, reproduzir a doença se você não faz nada absolutamente, tá? Deixa todo mundo na praia, rodando, sem máscara, sem nada. O que vai acontecer, tá? A pior situação, tá? E o melhor estimativo é que coronavírus tem um número de 2,5, tá? So, cara vai infectar 2,5 pessoas, tá? SARS foi muito pior, tá? Ebola é menos, mas quando você pega Ebola, você morre bem rápido, tá? Coronavírus, o problema é que você não morre tão rápido e você tem tempo de espalhar coisas, não? Isso é coisa delicada de coronavírus, não? Smallpox, terrível, 6. Measles, 16, tá? Então, o melhor chute ainda hoje em dia, que coronavírus é 2,5. Por que esse número é muito importante? Este número é uma coisa mais importante para começar a falar tema. E eu quero fazer uma pergunta agora, second polling question. Vou tentar explicar. Se não comunico bem, Dubi, me ajuda. Imagina tem coronavírus que está rodando, right? E imagina não tem máscara, não tem todo mundo trabalhando, ônibus, trens, tudo cheio, normal. Qual é o mínimo porcentagem da população que precisa ser imunizado, right? Não existe vacina, todo mundo sabe. Mas, teoreticamente, se tem uma vacina, qual mínima porcentagem da população tem que receber uma vacina para controlar coronavírus, tá? Então, tem alguns números, 20, 40, 60, 80, se a galera pode adivinhar. Imagina a gente está na rua, numa boa, zero problemas, e não tem vacina, mas tem vacina agora, você imagina, vai vacinar todo mundo. Qual porcentagem você tem que quase insistir para controlar este pandêmico, não? Essa é a pergunta. Muito, 80 ou 20, tudo bem. Tem pesquisa rodando? Eu não vejo. Não apareceu essa pesquisa aqui na tela para... estão com problemas técnicos aí. Qualquer coisa particular está dando problemas. Mata a curiosidade do pessoal aí, Ron. Qual é a resposta certa? Ok. A resposta é 60%. E como chegamos a 60%? Não é difícil. A porcentagem que tem se imunizado é 1 menos 1 dividido por R0. Okay? So, exatamente o que escolher. 1 menos 1 dividido por 2,5 é 60%. Eu coloquei o link
se você quer olhar os matemáticos, como chegar a esse grande número, tá? Então, obviamente, gente muito jovem lá, quando eu era muito jovem, sou mais de idade de vocês, e teve polio, estava morando em Trinidad. Nossa, o governo manda todas as escolas, obrigatoriamente, teve polio, não? Para matar esta coisa, não? E matou, mas o R era alto de polio. Então, o número para polio era 90%, dava esse número. Então, o governo mandava, todo mundo precisa. Em coronavírus, o número é 60%. Você pode ler este artigo embaixo, que coloquei embaixo lá, tá? Este é porque nós temos que ficar quietinho. E acho que se as notícias mandam este número, é 60%, e o número, e não tem vacina, usa sua máscara, fica longe das pessoas, entende? Isso que importa, não? E basicamente esse é o número. E não tem vacina, você imagina. O único jeito de baixar este R, se chama, implementando, se chama NPIs, Non-Pharmaceutical Interventions, que vou falar um pouco mais. Vacina ou máscara. Ponto final. Ok? So, o número foi as mortes. Ainda as mortes está lá. Vou continuar a dúvida, tá? Ok? O número foi 60. Este agora é outro interessante aqui. Esses são os gênios do mundo, right? Esse é o Brasil. Como está projetando o Brasil? So, IHME é que o Casa Branca usa. Quando o Dr. Fauci fala, ele está a referência do Dr. Fauci é IHME, ok? The White House uses it. YY de outro cara de MIT que só fala mal de IHME. Se você entra no link dele, ele sempre fala porque IHME não vale nada. E, finally, Air, tem links no próximo slide. Air está dizendo, cara, você tem muito mais pessoas com esta coisa, tá? So, Air, o único cara está dizendo que tem problemas de reportar os números, tá? Isso porque Air está falando em 4 semanas, no Brasil, vai ter possibilidade entre 200 mil e os 500 mil mortes, tá? Meio exagerado, não? E a IHME, que é o mais, considerado de White House, é entre 116 mil e 150 mil mortes em 4 semanas, que obviamente são terríveis, não? Números. Okay. Por que esses números são tão extremos? Porque R é acima de 1. Lembra? Falamos que é 2,5, tá? 2,5 não pode projetar. Fala com algumas gente super inteligente mais que eu. E eles falam, cara, quando R é acima de 1, não projeta. Por que eles projetam? Pressão, mídia, não sei, cara, tem esse cable news, tem que ter um número. No Brasil não fala tanto de projeções, no mídia, para ser sincero, não como Estados Unidos ou Inglaterra. Mas esta é uma evidência que não importa que você é todo gênio. A IHME recebe muito dinheiro de Bill and Melinda Gates Foundation, tá? So, são bastante sérios. Mas não importa se você é sério. Se ele é acima de 1, os modelos são meio suspeitos, para ser sincero. Este é o instrumento de cockpit deste. Tem que olhar, mas não estou muito seguro. Não estou muito confiante nesses números. Right. Eu coloco links aqui de todas as coisas aqui que eu já mencionei. Now, o último link, eu quero chamar a atenção um pouco, não? The Imperial College tem várias equipes que projeta. E o último linkzinho lá, The Trend of Reproduction Rate, este foi lançado o 22 de julho, tá? E foi o cientista com mais experiência mundial. E esse fala só do Brasil, hein? A primeira vez, o Neil Ferguson se chama, o mais experiente data scientist nisso do mundo. E ele tem em sua equipe brasileiro, Dr. Henrique, gaúcho, tem seu doutorado de PUC de Rio. Ele está em Londres, trabalhando com Neil Ferguson, que é o Einstein destas projeções, tá? Então, e a coisa que fica meio triste, não chega no mídia no Brasil. Não chega, ninguém dá bola para esta publicação, que é considerado os deuses de projeções, caras mais experientes do mundo, e até brasileiro de doutorado está envolvido lá, tá? E não, nada. Ok, vou mostrar resultado deles depois, mas por favor pode entrar no link e se diverte. Ok? Não, outro comentário. O problema eu acho
por que esta coisa mostra você tão simples, 60% presente imunizado, e não fala? Esses relatórios são muito pesados, tá? E eu acho que assusta pessoas. Eu estou escolhendo alguns números desses relatórios, mas assusta, não? Para ser sincero. E hoje em dia, não sei quantos, eu esqueci de escolher para vocês hoje, quantos relatórios de coronavírus já foi publicado, não? É um número impressionante, não? Eu acho que o volume e, obviamente, a intensidade não é fácil, olhando esses letras gregas e tudo, para projetar esses números. Mas, por favor, minha sugestão, se tem que um link, este último link é legal. Ok. So, já falamos que não podemos projetar muito. Já sabemos, não sabemos o que é R, tá? Muitas coisas. Que sabemos? Na dúvida de tudo isto, sempre pessoas olham excesso de mortes. Essa é uma boa indicação, tá? Se você sabe normalmente quanta gente morre, depois você olha, mais gente está morrendo, que é normal, tá? Este mês, tem que olhar mês também, porque tem influenza, tem algumas coisas. Então, vamos olhar no Brasil o excesso de mortes que nós estamos tendo, ok? So, polling question number 3. Não sei se vai rodar agora. Vamos tentar, senão eu vou... E este não é um erro de inglês. All of the above, ok? So... Ok. Não, esse é outro. Esse é o último. É a próxima, essa é a quarta, tem que voltar para a terceira. Sim. Question 3. Agora sim, agora está correto. Sim. Podem botar. Sim, so... eu sinto muito, o 35 foi trocado para 47. Foi uma atualização de um site, mas... Um número grande, número meio, pequeno, all of the above. Esquisito. O de polling não... Ok, so, está rodando ainda. Ok. Infelizmente, o número é all of the above. E o que significa all of the above? Primeira coisa, que mostrando o link aqui, é, obviamente, o New York Times, bem considerado, obviamente, a revista. Eles falam de, cara, eles projetam algumas, eles acham que Six Cities em Brasil, ok, 35% acima do normal, tá? E o link está lá para olhar, atualizado cada dia, tá? So, New York Times acha 35%, tá? Financial Times, que é o próximo, Brasil está no meio, depois de UK, Austrália, Bélgica. Brasil está no meio com 20%. FT é, of course, muito boa revista, New York Times também. E, finalmente, que é meu amigo aqui? Brasil. Este é oficial número do Brasil, tá? Se chama o site Transparência Registro Civil, tá? E está mostrando aqui que, basicamente, olha lá na direita, os mortes, não? So, em 12 meses até agora, tá? Está falando que teve 716 mil mortes, tá? Até agora. E, se compara o mesmo período, ano passado, 675 mil mortes, tá? Ou seja, o Brasil acha que estou 6% acima. Que é obviamente errado, não? Mas por que eu gosto desse slide? Eu gosto dessa coisa muito. Eu estudo essa informação na internet, não inventei nada, tá? Eu olho SRAG, ok? Que é um tipo de respiratory illness, tá? Doença, tá? Está morrendo. E ano passado, teve mais ou menos 900 pessoas morreram em 6 meses, não? Os 7 meses agora desta coisa. E o mesmo categoria este ano tem 11 mil. Este é bem esquisito, não? So, óbvio, temos classificação, tá? Não vai pular tanto de um para o outro, não? Então, para mim, este é bem interessante. E pneumonia também, baixou também muito, tá? Pneumonia era 132 mil e agora tem menos. Então, tem probleminhas lá, para ser sincero, tá? Não vou culpar nada, ninguém, mas tem problemas lá. So, esse é o Brasil oficial, transparência, basicamente esse site lá, que eu olho todos os dias, registro civil.
Ok? Ok, então agora algumas pessoas têm coronavírus, tá? E, obviamente, os governos de todo o mundo que a gente volta para o trabalho. E a grande pergunta é isto. Muitos governos estão apostando em agora, antibody testing. Ok? Antibody testing. Grande coisa. Vai ser antibody testing. Até a gente pensa que tem um certificado de antibodies para viajar. Já a gente pensando em coisas bem malucas, não? Então, por exemplo, se você teve nenhum teste perfeito, não? Nenhum teste perfeito. Se você imagina o false positive rate é 5%, que parece razoável. Melhor do mundo que eu no mundo, tá? Okay? E se the attack rate, esse é outro vocabulário, a presença de coronavírus em população se chama attack rate, que é prevalence rate, duas palavras, tá? Esses são nomes científicos, right? E se estava 5%, qual é a probabilidade de um false positive reading? So, você pega o seu teste, alguém fala que tem 5% rodando na cidade, você está feliz da vida com seu número. Ok? Vou pular um pouco. Ok. Basicamente, foi certinho, mais ou menos. Sim. O número 50%. Yeah. Ok? Right. Então, e esse é o artigo do NPR, que eu adoro NPR, e eles é uma calculadora, e eles falam exatamente 5, 5 e 51, que acontece, se melhora o prevalence, 33, e basicamente se 10%, se prevalence chega a 30%, é 11%. Ok? Eu fiz uma análise hoje também, olhando se o fake positive é 5%, e o prevalence, attack rate, chega a 10% da população, ainda o teste vai ser 33% errado. Ok? Mas tem uma solução, matematicamente. Tem que fazer o teste várias vezes, tá? E se você faz 4 vezes, tudo bem, tá? Mas não pode fazer uma e ficar feliz da vida. Mas, obviamente, se tem poucos testes, uma pessoa fazendo teste para 3 ou 4 pessoas, é muito injusto também. Então, mas os matemáticos, a prevalência, não sei quantas pessoas tem em São Paulo, veja outro dia 11%, quem sabe. E tem um false positive de 5%, os números falam, não? Okay. So, basicamente, eu prometi dúvida aqui que eu queria, basicamente, parar um pouco, porque eu queria deixar um assunto para perguntas, não? Dubi? O que você acha? Não, podemos começar um debate aqui, né? Eu agradeço, Ron, pela tua apresentação. Acho que você começou ali com algo que aflige todos nós, né? O país preparado para não só essa questão de pandemia, mas outras questões que vêm afligindo a humanidade hoje em dia. Outra coisa que me vem muito à cabeça, que não é o objeto aqui dessa discussão, questões de mudanças climáticas, várias cidades nossas no litoral, né? Como é que a gente vai lá na frente resolver toda essa questão, mas enfim, acho que eu fui muito feliz por colocar a questão da tempestade perfeita, né? Um país de renda baixa, de baixa educação, tá? Aquela tua análise também relacionada a comparar a mortalidade, dando lag em relação aos dias de diagnóstico, né? Mas que no fundo a gente vê ali para os 5%. Tá? Eu queria fazer uma primeira pergunta, Ron, relacionado à questão do ponto da percentual da população que você entende que já esteja contaminada, né? Que teve recentemente, no final de junho, um estudo divulgado pela Prefeitura de São Paulo que estimava que o número de pessoas que haviam sido infectadas aí pela Covid era cerca de 10 vezes maior do que os casos registrados à época, né? Eles falavam ali, pela estimativa dele, era de 1,16 milhão de pessoas, enquanto casos anunciados na estatística oficial 118 mil. Na tua opinião, essa questão da subnotificação, ela está próximo disso? Você acha que esse número é exagerado, está mais baixo, mais alto do que isso, a subnotificação? Qual é a tua percepção em relação a isso? Ok, com certeza o número não existe, underestimate, óbvio, tá?
E teve uma primeira estudo, existe um estudo de UCLA, se chama Dr. J. Você pode fazer, ele fez um estudo em Santa Bárbara, Califórnia, e ele monta todo o teste, como ele vai fazer isso. E na época, disse que teve X números de pessoas com coronavírus, né, em Santa Bárbara, não? E ele foi fazer os seus testes, e ele tem um papel acadêmico e fala esta coisa. E seguindo ele, o número que o governo estava compartilhando, isso em abril, era errado. E quanto errado? Entre 50% e 85% errado. Então, ele achava que era mínimo 50 vezes o número de infectados. Que é meio grande. Porque nessa época, eles acham 1%, não? Nada. Então, cara, e ele foi massacrado completamente, não? Mas ele fez uma teste, então, e a coisa dessa coisa, na minha opinião, no Brasil, na minha opinião, é a melhor coisa do mundo é vai para um lugar, vai para um prédio, vai para a Paulista, vai para Leblon, pega a gente na rua e começa a fazer testes, right? Mas, obviamente, é caro, não? E, entende? E precisa de recursos também. Mas estamos adivinhando. E não precisa adivinhar. Existem protocolos para ir para a rua, para um bairro, não importa, e você pode fazer testes e você pode ter esse número. E a coisa me deixa meio triste, porque todo mundo sabe é importante e que eu saiba, as universidades famosas, os laboratórios, eu li coisas de vez em quando, mas não, que eu saiba, não tem uma iniciativa robusta, tá? Mas esse site que fala com você se chama EA é bastante famoso com White House e o MIT. Eles acham no Brasil exatamente 10 vezes. A incidência é 10 vezes mais que está reportado. Ninguém sabe, para ser sincero. Mas é fácil arrumar, não é fácil. Se o governo ou o instituto tem vontade, pode fazer. E é meio triste que eu não vejo um grande, um robusto estudo. Tá perfeito. Tem uma pergunta que a Renata Benevides deixou aqui no chat para gente. A pergunta para você, Ron, o que você acha de usar média móvel, né, moving average, que o Brasil está utilizando aí? Pelo menos os jornais sempre apresentam essa média móvel de 14 dias para tentar descobrir se a gente já chegou no pico, né, ou não. O que você acha dessa metodologia para avaliar a evolução da Covid aqui no país? Melhor do mundo, na minha opinião. Não tem nada melhor. Óbvio, tem que dividir o Brasil. Porque o Brasil, obviamente, tem um monte de estados e tem cidade e tem o interior de cada cidade. Mas, justamente, um dos instrumentos de piloto que você pode olhar é este. Eu não achei nada ruim. Nada ruim. Permite uma coisa, comentário. Todo mundo, às vezes, critica os dados no Brasil. Não, dados errados. E, obviamente, não são legais. Existe uma base de dados mundial, se chama mortality.org. E acho que tem 26 países, um número assim, que qualificou e fala que você tem ótimos dados. E o Brasil não está lá, tá? O problema é que ninguém estava esperando esse pandêmico, não? E o mídia quer um número 2 vezes 3 vezes por dia, não? Por cidade, por estado, por doença, tá? É complicado. Vou dar um número que vai chocar você. Canadá nunca foi capaz de mandar números por semana. E agora, 5 províncias de Canadá estão fazendo uma coisa cada 2 semanas. Ontário não está uma deles, tá? Então, não é que Canadá é ruim, não estou criticando ninguém, mas nunca ninguém pensava que foi tão importante reportar um número diariamente e não semanalmente. Tem muita pressão política e da mídia também, não? Então, às vezes, quer um Fusca para ganhar a Fórmula 1, não? Nunca vai acontecer, não? E isso porque sempre vou repetir, preciso olhar um monte de instrumentos. Mas, para mim, este moving average, 14 dias, tem que ser onde está. São Paulo, interior, cidade, Rio. Fazer, eu acho que é legal. Perfeito. Você tem, Ron, como explorar um pouquinho mais a importância da questão das comorbidades aí para a fatalidade da Covid? O que você acha que é mais importante ou mais agressiva dessas comorbidades aí que tem afetado né, se a pessoa se recupera, não recupera e tudo? A tua visão em relação a isso? Fácil responder.
existe... Quando nós falamos de comorbidade, tá? Comorbidade. Tem que olhar influenza. Que temos um monte de informação de influenza. O Society of Factors Relatório tem lindo influenza, que mata pessoas, tá? E as três coisas, gente, infelizmente, tem influenza, morre, hipertensão, problemas cardíacos e diabéticos. E olhando as informações até agora das mortes de Estados Unidos, das mortes de coronavírus, exatamente os três também têm correlação. Mas a coisa que surpreende todo mundo é a obesidade. Obesidade, vou definir obesidade, como se chama em português? Body Mass Index. Como se chama em português? Índice de massa corpórea. Sim, IMC. Acima de 30. Acima de 30 é aparentemente, seguindo o relatório, e uma grande, basicamente, é um grande indicador de aumento de fatalidade. Sim? Essa é a surpresa. Então, na ausência de informação, olhamos influenza, que você mata de quais, e sempre você está olhando coronavírus, mas obesidade, ninguém entende até agora, mas aparentemente é um fator muito relevante. Obrigado, João. Uma outra pergunta aqui do público, Rodolfo Campos pergunta, né, que ele tem uma dúvida naquele slide que você apresentou, aquelas técnicas de projeção, IHME, YYD, que elas falam entre algo entre 116 e 180 mil mortes no Brasil nas próximas 4 semanas. Isso daí é o quanto de morte que vai acontecer nas 4 semanas ou quanto ele vai atingir de mortes daqui a 4 semanas? Ou seja, vai sair das atuais 90 para isso ou vão ocorrer mais 116 mil mortes? Não. Exatamente, sorry. O número atual hoje em dia é exatamente... O número hoje em dia, é muito importante pergunta, o número. Hoje em dia, cara muda, não? É 95 mil mortes agora, hoje, não? O número de mortes acumulados vai chegar entre esses rangos, sim. São não novos mortes. Continuar. Boa pergunta. 95, no melhor estimativa, vai até 106, 107 mil mortes. Tá? Melhor estimativa. Eu sei que você é um entusiasta também de behavioral economics, behavioral finance, na parte comportamental. O que você acha que, em relação a isso, né, o comportamento das pessoas, como elas reagem às notícias, a esses números, ela tem influência na evolução da Covid aqui no Brasil, até na busca por uma vacina? Como que você acha que essa questão de behavior influencia, né, um tratamento, uma evolução de uma pandemia? Excelente pergunta. E gosto, posso falar 2 horas desse tema. Posso recomendar muito, e se a vai compartilhar meus slides, Dan Ariely, é um professor de Duke University, e muito prático, e eu já li um monte dele essa semana. E ele tem algumas, para mim, meu ponto de vista pessoal, é uma ótima oportunidade de direcionar pessoas para ser pouco melhores cidadãos do mundo, não? Nós fumamos, nós colocamos lixo na rua, não fazemos reciclagem, nós bebemos demais, nós fazemos texting e dirigindo, tá? Nós comemos besteira, tá? Então, uma coisa, um hábito novo, usar máscara errado, porque hoje em dia não tem vacina. Melhor coisa é usar sua máscara corretamente, fica social distancing, não sai de casa desnecessariamente, lava suas mãos. Na minha opinião, é uma ótima oportunidade de tentar para transformar pessoas em geral, nudge, para ser melhores, hábitos sociais, tá? Estou atacando uma pessoa e a pessoa não tem muito bom comportamento social, tá? Jogando lixo no chão, na praia, fazendo texting. Eu acho que sem vacina, eu acho que o governo deveria tentar de empurrar e tem esta coisa de, sempre tem que lembrar pessoas, vamos tentar, na minha opinião, de arrumar alguns defeitos de humanidade. E umas, obviamente, pensa de seu vizinho, sua família, e outro, obviamente, não fuma em frente de pessoas, no text and driving.
que obviamente não são coisas muito legais, não? E eu acho que as companhias têm que entender, companhias agora, esquece a eficiência, tem que ser resilient, ok? Vou dar 2 exemplos. Para mim, o por quilo, que o Brasil é muito famoso no Brasil, é muito eficiente, eficiência total. Mas, cara, agora todo mundo vai olhar meio, my God, não vou tomar comida nesse lugar. Rodízios também, muito eficiente, tá? São resilientes, ok? Um exemplo de uma companhia resilient, meio maluco, é o Exército. Exército não é muito eficiente. Eles têm recursos para qualquer evento, não? E muitas companhias, ponte aérea, têm que virar em 20 minutos. Essa é eficiência. Então, do ponto de vista das corporações também, tem que pensar como você pode ser resilient e build to last. E não essa eficiência. Perfeito, Ron, obrigado. Você comentou na resposta aí dessa última pergunta a questão de vacina, né? Você tem qual é a tua opinião sobre essas vacinas que estão sendo feitos testes, algumas aqui até no Brasil? Você tem expectativa efetivamente que a gente tenha sucesso em relação a isso? O que você acha? Ok, uma coisa, esse último slide que eu não apresentei, obviamente algumas ações dessas vacinas que estão bombando, não? Esse é um gráfico que eu peguei sempre minha referência embaixo, mostrando quantos trials e vacinas e drogas tem, tá? Então, em fase 4, que é o último, quase 300, não? Para coronavírus, não? Então, eu sei algumas, o Bolsa só fala 1 ou 2. Eu não entendo isso também, que o Bolsa não fala desses números. Eles adoram algumas cavalos, está apostando neles, não? Mas tem muitos números, não? Que é bom. Que essa coisa não gosta desse coronavírus, obviamente, existe 7 coronavírus hoje em dia. Não tem vacina para o primeiro 6. Não tem, tá? HIV, começou, whatever, 70s, não tem vacina para HIV, não? Tá? Ainda não. E também, até quando você, o flu shot, quando você tem esse, influenza, não funciona máximo 50% do tempo. Hoje em dia, quando nós administramos o flu shot, máximo 50%. E também, qualquer vacina não funciona para pessoas com idade também, não? Acho que é 69 e o idade, 14, tá? Então, eu não sei, obviamente vai ser melhor que nada, não? Óbvio. E este R vai ajudar a diminuir. Mas não tem uma bala perfeita, não? Eu sou meio escéptico, para ser sincero, não? Porque, obviamente, vai ter outros trials e vamos aprender. O ser humano é super inteligente, não? Mas, essas são minhas observações. Eu sou meio pessimista desse ponto de vista. Um pouco pessimista. Mas estou torcendo, obviamente. Então, pela tua visão, a gente vai ficar muito tempo ainda nessa questão de isolamento e máscara usando, né? Pelo que eu estou. Sim, basicamente. Eu vejo eu vejo não vai. Sim. E outro ponto, acho que a gente está caminhando aqui para o final, já estamos chegando a uma hora, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Eu estou vendo aqui no chat, não tem pergunta da plateia, mas eu vou fazer uma outra minha aqui mesmo. Você ali, quando fala de modelos de projeção, né, que a gente até voltou na tabela um pouco atrás, você critica o fato de que eles são ruins quando o teu R0 é maior do que 1, ou seja, eles não convergem, né? Ainda assim, você tem alguma questão, né, que você acha que seria importante, né, de adaptação nesses modelos, né, para você tentar estabelecer, né, que a realidade brasileira é completamente diferente da inglesa, que é diferente da americana, enfim, né, questões demográficas, sociais, tudo isso tem alguma, entre aspas, tropicalização desses modelos que você acha que ajudaria a aperfeiçoar as estatísticas, ou o fato da taxa de propagação ser maior do que 1, ela realmente já elimina qualquer possibilidade de melhoria desses modelos? No Brasil é bem complicado, obviamente, no continente. Eu acho que vários estados começaram a adotar os non-pharmaceutical interventions de frente ao tempo também. Não, eu às vezes vou falar, eu não sei. Vou falar uma coisa diferente do Brasil, não sei bom ou ruim. Em muitos países, Estados Unidos e Europa, teve muitas mortes em um lugar que foi
por exemplo, os lugares onde os velhinhos morrem, não? Culturalmente, Estados Unidos, acho que o número entre 20 e 25% dos mortes acontece lá, não? E Europa, às vezes, números enormes, tá? So, essa concentração não existe no Brasil, tá? Então, não sei se é boas notícias ou ruins notícias, não? Não, eu não vou falar, porque o Brasil é muitos países dentro do Brasil. E agora, obviamente, está saindo de cidade, está indo para os interiores. A única coisa que vai salvar no Brasil, basicamente, em opinião, é, obviamente, a população é jovem, se você compara com os outros países, não? Então, obviamente, a idade de pessoas no Brasil, comparado à Itália, Japão, esse é o grande vantagem, né? Esse é um fator extremamente importante, não? Desculpe a dúvida, não posso fazer a melhor pergunta que esta, não? Não. Isso é uma bala perfeita. Tá. Agora uma pergunta que eu vou me dar o direito de fazer, nós dois como trabalhamos no setor de seguros, qual você acha que é a grande lição que o nosso setor, o setor de seguros especificamente, vai aprender ou aprendeu com essa questão de pandemia? O que você acha disso? Tanto de seguro, enfim, essa questão. Okay, a primeira coisa, obviamente, o Brasil era o único país do mundo que teve exclusão de pandêmico dentro dos contratos de seguros. E eu acho que eu dou parabéns à indústria de seguros. Todo mundo fala, não se preocupe, tá? Obviamente, teve uma exclusão escrito no contrato, mas vamos pagar. E esse aconteceu muito rápido. Isso foi muito bom. So, espero que agora para frente, companhias vão pensar em fazer um rewording, novas cláusulas que sejam mais abrangentes, não? Espero que sim. Obviamente, pessoas vão pensar, my God, tem esse coronavírus, e vai motivar pessoas a comprar seguros de vida, não? Porque você sabe, é um grande desafio, não? Então, espero que vai ser um catalista, não? Para pessoas mais conscientes, não? Para fazer isto, não? Eu acho que, esse ponto de vista, é positivo. Outra coisa positiva da indústria de seguros não era, em vida, não teve muitas coisas digital, não? E, obviamente, espero que isto, não só os seguros de vida, mas outros ramos, carro, incêndio, apartamento, as companhias de seguros têm que ser muito mais digital, não? E vai utilizar, imagina, vai usar esta oportunidade também para, porque, obviamente, o jeito de vender seguros no Brasil era muito pessoal, especialmente de vida. Agora, espero que vai avançar ou plataformas digitais de fazer as vendas. Tá. Agora, para terminar mesmo, Ron, aqui que a gente já estourou o tempo, o Oswaldo Azevedo mandou uma pergunta aqui de última hora, se o underwriting do seguro de vida ele deve levar em consideração se o cliente já testou positivo para a Covid. Vai ser uma pergunta de uma DPS ou você acha que não é relevante? Well, depende. Obviamente, se está falando de vida coletivo, ok? E vou dizer a pior coisa, hospital, tá? So, tem uma companhia normal, um grande contador, tá? Acho que não vai ter grande coisa. Mas se você vai fazer seguros de vida no hospital, onde tem uma grande porcentagem, não? E essa é muito interessante a pergunta que você fez. Por exemplo, existe em Inglaterra uma lei, se você fez um teste genético, você precisa falar, tá? Se você não pode emitir esta coisa. Isso é muito interessante a pergunta se você já teve o teste, se você pode insistir, ou você pode aplicar, ou acho que é uma área bem complicada agora, não? Eu acho que, para ser sincero, o fato, vamos vender seguros, obviamente, comorbidades vai tomar um assunto mais importante se nós temos vacina, não? Especialmente as coisas que falam hypertension, doenças cardíacas e também diabético. E eu acho que este ponto vai pegar, porque obviamente ninguém sabe que vai pegar coronavírus, não? Ninguém. Você pode ser correr, piloto, banqueiro, não importa. Mas esses comorbidades chutando, eu acho que este vai ser tem que ser mais cuidadoso, ou ter uma taxa maior, ou não sei, tem que adaptar para essa realidade. Perfeito, Ron. Eu agradeço, eu acho a sua participação aqui. É sempre um prazer conversar com você. A gente já trabalhou junto, se conhece há bastante tempo, mas você sempre traz informações
que fazem a gente pensar. Né? Acho que eu também agradeço aqui ao público, em nome da CFA Society do Brasil, pela participação. Esperamos vocês aqui em uma oportunidade futura para discutir temas de interesse aí da nossa sociedade em geral. Né? Acho que é uma missão da CFA Society, toda essa parte relacionada a investimento, a vida financeira das pessoas, mas acho que, né, trazer esses assuntos out of the box ajuda também a engajar, né, a nossa comunidade no debate desses assuntos. Muito obrigado a todos. Não sei se alguém aqui vai fazer o encerramento oficial, senão eu me despeço aqui de vocês. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.